professores, espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos iniciando uma gravação de ATPC coletivo, onde todas as áreas se reuniram para falar sobre o transtorno do espectro autista. Neste momento, então, inicio a ATPC apresentando todas as áreas que estão aqui hoje reunidas para fazer este trabalho com vocês. Então, na área de Ciências da Natureza e Matemática, Educação Especial, nós temos aí a nossa querida e amada PCNP de Matemática, a Sandra Oliveira, que neste momento está em memória, nos representando aqui, a PCNP de Educação Especial, Aline Crociari, o PCNP de Matemática, o Marcelo Oliveira, a PCNP de Química, Luciane Nascimento, a PCNP de Biologia, Neire Greco. Nós temos também, na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e suas tecnologias aqui conosco hoje, a PCNP de História, Iguiar Sudati, a PCNP de Tecnologia, a Graziela Cabrio. Temos também, na área de Linguagens e Códigos, a PCNP de Língua Portuguesa, a Rosana Souza, a PCNP de Língua Estrangeira Moderna, a Débora Balestrini, a PCNP de Artes, a Sueli Arnone, a PCNP de Língua Portuguesa, a Letícia Viviane, e também temos aqui os anos iniciais e projetos especiais conosco, a PCNP de anos iniciais, a Rita Reis, a PCNP de projetos especiais, que é a Estela Grifone, e representando aí a diretoria do Núcleo Pedagógico e analista sociocultural, nós temos a diretora do Núcleo Pedagógico, que é a Maria Aparecida Paiva, e a nossa analista sociocultural, que é a Aline Job. Pode passar. Bom, hoje, o que nós faremos na nossa pauta? Um bate-papo sobre transtorno do espectro autista, com a Karina Maia. A Karina é presidente e fundadora da Ampara. Nós também faremos uma homenagem para a PCNP Sandra Cristina de Oliveira, em memória, e também a avaliação desse ATPC, que ele é como todos os outros, a avaliação, apesar desse ATPC ser coletivo. Os objetivos deste ATPC, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa aqui, realizar um bate-papo sobre o transtorno do espectro autista, homenagear, né, a nossa amada colega, nossa amada amiga PCNP Sandra Cristina de Oliveira. Então, esses daí são os nossos objetivos. Neste momento, nós então retomamos o título deste ATPC que nos trouxe até aqui hoje, vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, essa sigla que vocês estão olhando aí, que é o TEA, né? Então, todas as vezes que nós vimos em algum lugar, ou até mesmo falamos, né? TEA significa transtorno do espectro autista. Pode passar. Conosco hoje nós teremos a Karina Maia, uma amiga querida, amada, parceira do nosso trabalho, parceira do Núcleo Pedagógico, sempre presente, buscando colaborar, contribuir e compartilhar conosco todo o conhecimento dela. A Karina, ela é presidente e fundadora da Ampara, Associação de Pais e Amigos do Autista de Araraquara. Ela é pedagoga, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional, e ela também é mãe do Bruno, de 20 anos, e do Arthur, que vocês estão vendo aí no balanço, de 7 anos. Antes de iniciarmos, antes de eu passar a palavra para a Karina, nesse bate-papo aí, onde todos vão poder participar, com algumas perguntas, eu gostaria de dizer para vocês que a ideia deste ATPC coletivo surgiu porque no dia 2 de abril nós comemoramos o Dia Internacional do Autismo. Este dia ele foi instituído em 2007 pela Organização das Nações Unidas para trazer aí as discussões, a sensibilização, para trazer reflexões acerca dos direitos dessas pessoas que possuem transtorno do espectro autista. Hoje, o autismo, a partir da Lei Federal 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, é considerado sim uma deficiência devido aí às dificuldades, e a própria lei traz como sendo uma deficiência persistente e clinicamente significativa nas habilidades que envolvem a comunicação e a interação social. Dentro deste contexto, nós temos também uma mudança de nomenclatura. Então, antigamente,
as pessoas diziam síndrome de Asperger, síndrome de Rett, colocavam dentro de uma definição de transtorno global de desenvolvimento. Hoje não mais, né? Hoje nós temos aí o transtorno do espectro autista. Dentro desse espectro, nós temos uma gama de características que se diferenciam na intensidade, né, devido ao nível em que esses alunos, nós estamos aqui falando de alunos, né, em que esses alunos se encontram. Então, hoje, o transtorno do espectro autista se divide em nível 1, nível 2 e nível 3. Neste momento, nós vamos guardar isso lá na caixinha do futuro. Para algumas áreas, isso já foi trabalhado, já foi explicado. Para outras, nós retornaremos no outro momento, explicando melhor esta definição, falando a respeito dessa nova nomenclatura, o novo olhar, né, dessa definição, mas para iniciarmos, gostaríamos de pedir para que vocês abandonem, né, essa mesma palavra, a ideia de que até então tínhamos sobre o autismo. Ele vem passando por um processo constante de mudanças e transformações. Então, nós vamos olhar para essas pessoas da maneira como nós já estamos olhando, porém intensificando mais ainda, como pessoas, seres subjetivos. Cada qual tem suas necessidades, cada qual tem suas diferenças. Muitas vezes você vai encontrar o filho da sua vizinha, que tem o transtorno do espectro autista, você vai falar, nossa, mas ele é tão diferente do filho da Karina, né? O filho da minha vizinha não se comunica, o filho da Karina se comunica, ele é tão diferente do filho da Aline, que tem mais facilidade, de repente, na língua portuguesa, e por aí vai, né? Na verdade, eu estou dando alguns exemplos, porque muitas vezes eu vou encontrar, como meu vizinho, um aluno, uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, que não se comunica, que tem aí grandes necessidades e dependência do outro, enquanto 2 quarteirões à frente, pode ser que eu encontre uma pessoa que também possui transtorno do espectro autista, com características totalmente diferentes. Por isso que nós temos que olhar subjetivo, inclusive, em relação a medicações também, né? Existe medicação para pessoas com transtorno do espectro autista? Não. Quando falamos de autismo, estamos falando de uma gama de características. Pensar em medicação para eles significa pensar em uma gama de medicações para cada um, eles são seres subjetivos. Então, são ideias que nós temos que abandonar. Muitas vezes, a pessoa que possui transtorno do espectro autista, ela acaba tomando alguma medicação por conta das comorbidades que vêm junto com o transtorno do espectro autista, né? Porém, não especificamente pelo transtorno do espectro autista. Falas, né, que precisamos repensar, reorganizar, mas no momento futuro retornaremos com essas questões. Agora, Karina, chamo você aqui, queria pedir para que você abrisse a sua câmera, né, para que a gente pudesse aí iniciar o nosso bate-papo. Karina já está aqui entre nós. Muito obrigada, viu, Karina, pela sua presença. Está por aqui, Karina? Opa, cheguei. Então tá bom. Eu estava com uma dificuldade de abrir aqui, mas está tudo certo agora. Tá tudo certo. Eu tô com você, abriu a câmera? Eu abri, tá tudo certo aqui. Eu não estou vendo ninguém. Você estava falando, a câmera estava aberta, porque eu não estava vendo você. Sim, Eu acho... sim. Mas acho que são questões da tecnologia e aos poucos a gente Pode vai ser. pensando, tá bom? Tá todo mundo me vendo? Eu não estou conseguindo te ver. A câmera já está aberta aqui. Tá. Sim, Karina, estamos te vendo sim. Ah, ok. Sim. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Meire, você pode passar então a primeira pergunta, porque nesse momento, né, Karina, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Mais uma vez, antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco, que imediatamente aceitou esse convite. E hoje eu quero nós gostaríamos de deixar aqui uma reflexão, porque é claro que existem muitas coisas, né, Karina, que nós poderíamos falar sobre o transtorno do espectro autista. Inclusive trabalhar questões específicas de sala de aula, coisa que faremos, em algumas áreas já fiz, até sobre a questão da adaptação curricular, que é algo que ainda traz bastante angústia para os professores. Só que hoje, aproveitando aí que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né, que se comemora em abril, no dia 2 de abril, nós gostaríamos de trazer para vocês, todas nós do Núcleo Pedagógico, uma visão sobre o autismo que vai além dos muros da escola,
né? Uma reflexão que vai além dos muros da escola, pensando sobre a ótica de uma família, de uma mãe que luta ao lado do seu filho, que se transformou em professora para poder atender às necessidades dessa criança. Então, hoje, nós gostaríamos de trazer para vocês essa reflexão além dos muros da escola, né? O lado de cá da história, mas que também vai nos ajudar a refletir muito e pensar também do lado de lá da história, enquanto professores, enquanto profissionais da educação. Tudo bem? Karina, passo a palavra para você se apresentar, e aí eu já faço a primeira pergunta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite da Aline, que gentilmente me convidou e que conhece o nosso trabalho, a amplitude do trabalho que a gente vem realizando, né, com o tempo. Meu nome é Karina Maia, eu sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional, trabalho com autismo já há mais de 6 anos, né, bem antes do início dos trabalhos da Ampara, né, enfim, eu gostaria de estar passando nesse momento, a Aline passou sobre a questão do autismo de forma tão maravilhosa e tão didática e tão perfeita, Aline, e eu acho que realmente essa parte técnica é algo que a gente pode estar falando em uma outra oportunidade. Se faz muito necessário falarmos agora de outras questões, né, como ela mesmo disse, do que acontece fora do ambiente escolar, do lado de cá, vamos dizer assim, que nesse período que nós estamos vivendo tem sido muito, já é uma questão com uma dificuldade grande, né, de contexto. E com a questão da pandemia agora e com esse período de isolamento, nós temos vivido situações muito mais complexas, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar falando um pouco da minha história e estar contando um pouco da realidade, né? Fora, né, vamos dizer assim, dentro do convívio com as famílias, que são mais de 300 famílias que hoje nós damos assistência. Muito obrigada, Karina. Então, eu vou passar para a primeira pergunta, tá bom? Vamos lá. Atualmente, a cada 54 crianças que nascem, uma é diagnosticada com autismo. Esse diagnóstico, ele tende a ampliar cada dia mais. Nós gostaríamos que você nos contasse como foi o diagnóstico do seu filho. Bom, o Arthur já está praticamente com 8 anos de idade, muita coisa mudou, né, de lá para cá, graças a Deus, algumas coisas já caminhamos bem e já melhorou muito. Na época do diagnóstico do Arthur, foi bem difícil encontrar um caminho, né, que me levasse, um caminho mais curto que me levasse até o diagnóstico. Né? Existiu toda aquela aflição de reconhecer, né, eu já tenho um filho de 20 anos, como vocês viram, na época o Bruno já estava com 12 anos, então eu tive um filho típico, né, sem nenhum atraso de desenvolvimento, ele não teve nenhum problema, né, nenhum desenvolvimento atípico, e de repente eu comecei a notar muito cedo que o Arthur, ele não estava desenvolvendo, né, como as outras crianças, e como o Bruno se desenvolveu. Lógico que cada filho desenvolve de uma forma, mas pelo nível, né, de autismo do Arthur, era muito evidente essa diferença. Então, foi muito difícil encontrar o diagnóstico. Parece muito estranho eu dizer isso, mas em momento algum, aquilo me causou uma aflição em relação a ter um filho atípico, ter um filho autista, ou ter um filho com alguma deficiência que eu ainda não sabia o que era. Não tinha nem ideia de que aquilo tudo tinha um nome que era autismo. Eu tive uma ansiedade muito grande em descobrir o que era, e nesses enfrentamentos foram complicadas as questões familiares, aí que a gente pode estar falando um pouquinho à frente, né? Mas a busca do diagnóstico foi muito difícil, porque eu não conhecia ninguém que tinha um filho autista, que já tinha vivido isso, eu não sabia que médico procurar. Os médicos que eu procurei na época, procurei vários pediatras, inclusive,
E todos diziam que não era nada, né? Ah, não, é uma criança normal, pode ser que ele seja um pouco mais preguiçoso para falar, porque o que aconteceu? Dentro dessa questão do diagnóstico, quando a criança tem os marcos de desenvolvimento de uma forma normal, como o Arthur teve, ele andou, caminhou, ele sentou na época certa, engatinhou na época certa, o que não vinha do Arthur eram os comportamentos típicos de uma criança que não tem autismo. Então, assim, ele não brincava adequadamente com os brinquedos, ele gritava muito, ele não tinha nenhuma atenção em casa, a gente notava que tinha um comportamento difícil, e todas essas características, quando eu citava para alguém, todo mundo dizia que era coisa da minha cabeça. Então, acho que meu sofrimento maior, não só da busca do diagnóstico, mas foi, assim, a negação das outras pessoas em relação a tentar me ajudar com isso, né? Então, o caminho acabou sendo um pouco mais longo. Hoje a gente nota que isso já mudou, graças a Deus. Então, hoje as famílias, elas têm um respaldo maior, existe um grupo de apoio, né? Então, existe outros fatores que beneficiam isso. Eu não encontrei isso. E quando eu tive o diagnóstico do Arthur, para mim, foi um divisor de águas, né? Eu pude seguir um caminho, eu pude ter uma resposta, e isso fez toda a diferença. Ká, você contou com o auxílio de quais profissionais aí para efetivar esse diagnóstico do Arthur? Bom, como eu disse, na questão do pediatra foi, assim, muito difícil, porque como eles não tinham essa visão e esse conhecimento maior, mesmo com o nível de autismo do Arthur ser um nível 2, vamos dizer assim, que era muito mais evidente, eu consegui, depois né, dessa busca toda, com uma neuropediatra fora de Araraquara. Eu fui para uma outra cidade, por indicação de um médico de pronto atendimento do município, que viu a minha aflição realmente, que entendeu que ali havia uma diferença de comportamento, e ele me deu esse caminho. Então, eu contei com uma neuropediatra excelente, de referência mesmo em uma outra cidade, que me ajudou muito, que me deu os caminhos, que fez toda a avaliação como deve ser feita. O diagnóstico não foi me dado em uma única consulta, né? Isso também gera uma certa ansiedade, mas foi muito cautelosa no diagnóstico, e isso também faz muita diferença, né? Eu confesso para vocês que eu saía dessa consulta toda vez muito angustiada, porque eu não tinha ainda uma resposta, mas foi uma neuropediatra maravilhosa, que me ajudou muito nessa questão de diagnóstico, e foi muito humana também, né? Ela me dava os pareceres, né, do que ela via durante a consulta, e ela me acalmava, ela falava, vamos analisar melhor, calma, se for, existe tratamento, né, você pode ir tranquila para casa, a gente vai voltar a conversar, vamos fazer esses exames. Então, hoje eu noto, né, que esse processo mais longo, ele é muito mais curto. Quais foram, Karina, as principais características observadas em seu filho que a levaram à busca desse diagnóstico? A gente começou a notar muito cedo que algumas coisas que o Arthur ganhou, como, por exemplo, algumas palavras soltas antes de 1 ano que ele falava, mamã, papá, tetê, tato, né, aquelas, né, os balbucios, né, de bebê, ele foi perdendo após 1 ano. O aniversário de 1 ano do Arthur, para mim, foi, assim, um tapa na cara enorme, né? Porque no dia do aniversário ele estava extremamente irritado, ele não ia no colo de ninguém, você chamava para olhar, para tirar uma foto, ele não olhava. Depois disso, ele se fechou, né? Ele não falava mais as palavras que ele falava antes, ele ficou mais apático. As brincadeiras começaram a ser mais atípicas, né? O carrinho não era carrinho, era rodar a roda, né? Aquela característica normal
que hoje a gente já conhece, né? Hoje a gente tem mais vivência, a gente observa mais essas questões que são mais evidentes, mas para mim aquilo tudo já era uma evidência. Ao invés de brincar, às vezes, com objetos por tamanho, ele sequenciava esses objetos, né? Do maior para o menor, do menor para o maior, por cor, classificava por cor os brinquedos, empilhava caixas, tinha aquela autoestimulação por barulho, né? Então ele batia muito as coisas, fazia muito barulho, quebrava muito o brinquedo. Então foram algumas características que eu observei. E o chamar, né? Você chamava pelo nome, ele não olhava, chegava uma pessoa estranha em casa para ele, isso era indiferente. Então foram sinais muito evidentes para mim que me despertaram essa possibilidade de que o Arthur tinha algo que não era típico, né, do desenvolvimento como outras crianças. Oi, Karina. É muito importante esse relato que você está trazendo para a gente, viu? Muito importante mesmo. Obrigada. E a minha pergunta é: qual pessoa da família que observou primeiro essas características do autismo no Arthur? Fui eu. Eu ficava o tempo todo buscando respostas, né, para aqueles comportamentos. O Arthur também tinha uma característica que era muito, para mim, era muito assustadora até, que quando a gente começou a introduzir a alimentação, ele não foi seletivo, mas ele não tinha fim. Então, aquilo para ele poderia estar saciado, mas se você continuasse dando aquela alimentação para ele não falava que não queria mais, não virava o rostinho, né? Então, também foi algo assim que começou a despertar. Como eu ficava mais tempo com ele, né? Eu tive uma licença maternidade estendida 6 meses, então eu consegui acompanhar isso por um tempo. E mesmo muito pequeno, algumas coisas eu já tinha uma certa dúvida. É engraçado falar sobre isso, mas nós mães, nós temos uma intuição, né? Ali dentro, no seu íntimo, você começa a perceber algumas coisas, né, que te atentam, né, a algo diferente. Mas fui eu quem tive essa primeira impressão, sim, e eu sofri muito com isso, porque para todos que eu tentava, né, mostrar, eu muitas vezes chegava para o meu esposo, mostrava para ele um vídeo e falava: olha, parece que o Arthur tem esse mesmo comportamento, e essa criança que eu tô vendo aqui é autista, será que o Arthur não é autista? Nossa, meu esposo abominava essa possibilidade, falava: você tá ficando louca, ele é muito pequeno para você, né, achar isso, imagina, mas a princípio fui eu. Oi, Karina. Oi. Karina, então, além de você e seu marido, né? Seu marido ter uma observação diferente da sua, né? Como que o restante da família reagiu diante do diagnóstico? Bom, quando você, na sua família, você nunca teve nenhum contato com nenhuma diferença, vamos dizer assim, com nenhuma pessoa com deficiência, na minha família e nem na família do meu marido, nós nunca convivemos com alguém que tivesse uma síndrome, ou tivesse uma deficiência, ou tivesse autismo. Então, tudo que é novo, né, para as pessoas, causa uma certa negação, né? Então, no início, todo mundo ficava muito para mim: não, mas você precisa pegar a segunda opinião de um médico, você precisa ir em outro profissional para tentar confirmar isso. Imagina, o menino é lindo, é saudável, é normal. E eu entendia muito porque era o desconhecido, foi o desconhecido para mim, né? Quando eu saí da clínica com o diagnóstico em mãos, né, realmente, olha, teu filho realmente é autista, para mim foi tudo novo, o chão se abriu e eu caí dentro daquele buraco, né? Eu não sabia como sair dele, né? E eu precisava encontrar caminhos para que eu saísse desse buraco, vamos dizer assim. Existe, para as outras pessoas, eu acho que o sentimento é muito parecido com o que a gente como mãe tem,
eu como mãe tenho que abraçar e dizer, olha, é meu filho, eu vou procurar me reinventar para poder cuidar dele, né? Eu preciso fazer alguma coisa por ele. E eu confesso para vocês que eu não chorei em nenhum instante. Eu tive a minha opção de escolha. Eu podia chorar, me desesperar e lamentar e dizer por que não foi com o vizinho, por que não foi com a minha irmã e por que foi comigo. E eu poderia escolher seguir em frente, seguir adiante e ver que existe uma luz aí e outras possibilidades de você se reinventar diante desse diagnóstico, e eu escolhi a segunda opção, né? Mas a minha família ainda resistiu um tempo, no sentido de não rejeitar o Arthur. Muito pelo contrário, abraçaram e acolheram, mas existia mesmo assim a dúvida. Sempre existiu a dúvida por um tempo, até eles entenderem e eu começar essa luta com a associação e ter conhecimento, porque eu também não tinha conhecimento, eu busquei isso, né? E ficou muito mais fácil, porque eu passei a olhar de dentro para fora. E a minha família também começou a olhar de dentro para fora. E hoje eles enxergam, né, o Arthur como um ser maravilhoso, como uma criança que tem sim as suas necessidades e que precisa de muito amor. Então eu uso assim o verbo reinventar, né? Então a minha família passou a se reinventar pelo Arthur. Bom dia, Karina. Bom dia. Em relação, né, a todo esse relato que você está trazendo para a gente, você já disse algumas coisas em relação à aceitação da família, né, como que foi, mas aí você poderia falar um pouquinho mais para a gente em relação aos comportamentos, né, familiar, se houve essa negação desde do primeiro diagnóstico, né, como que você poderia colocar essa situação para a gente, né, de negação familiar diante do diagnóstico que você teve em relação ao Arthur? No início, né, teve toda essa dúvida, né, a negação, ela existe, é um processo, né, e a gente hoje entende que isso faz parte, né, do pós-diagnóstico, mas teve muita dificuldade na questão de como agir com ele, né, porque como existia essa negação, né, no íntimo do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, de alguns tios, né, eles eram bastante permissivos com algumas questões do Arthur, porque a todo momento eles falavam, imagina, ele é uma criança como outra, ele é, antes de tudo, uma criança, e a gente concordava, mas eles não entendiam que algumas reações precisariam ser modificadas, né, moldadas de uma forma para que o Arthur também conseguisse se socializar melhor, né, para que algumas situações a família soubesse lidar. Então, precisou haver aí um certo treinamento de todos da família, né. Tem uma situação muito particular, assim, eu gosto muito de contar sobre isso, para vocês entenderem, né, nessa questão do comportamento mediante a negação de algumas pessoas da família. Teve uma festa de aniversário que o Arthur estava, e durante essas festas de buffet infantil, que vocês todos, né, já participaram, tem um momento que as crianças precisam sentar para comer. E nesse buffet específico, colocaram uma toalha, né, no chão, todas as crianças sentadas. O Arthur tinha por volta de 1 ano e 8 meses, ele não tinha nem 2 anos ainda, e nós não tínhamos ainda o diagnóstico do Arthur, mas a minha observação já estava acontecendo lá atrás, e eu já vinha relatando para a família. O Arthur sentou no meio dessa toalha, no meio das crianças, as crianças em volta. Aí os animadores da festa vinham, colocavam salgadinhos. O Arthur ia de prato em prato e viu a coxinha e viu que era molinha, ele punha o pezinho e amassava com o pezinho no prato das crianças. E eu vi o olhar daquelas mães olhando para mim e falavam assim, meu Deus, essa mãe não vai tirar essa criança de lá, né, pelo amor de Deus. E eu lembro que aquilo estava, né, eu estava me segurando, mas eu olhei para o pai da criança, que era meu marido, e falei, corre lá, tira ele de lá. E aquilo meio que caiu a ficha.
né, do meu esposo naquele momento foi eu ter que deixar uma situação atípica acontecer para que ele entendesse a diferença de comportamento do Arthur naquele momento. Então, nessa situação de negação, eu precisei mostrar alguns pontos para os familiares, né, inclusive meu esposo, ter uma visão um pouco diferente, né, diante daquele possível diagnóstico que viria e depois do diagnóstico que a gente acabou, enfim, tendo, né, do autismo. Bom dia, Karina. Bom dia a Bom dia. todos. Karina, com todas essas experiências vivenciadas, né, como mãe e como profissional também, o que é o autismo para você hoje? O autismo para mim já foi muito desconhecido, muito, né, algo assim, um abismo mesmo. Eu não tinha nenhuma noção do que era, a não ser aquilo que a gente vivenciava em filmes, né. As pessoas ainda têm, né, aquela noção do que autista é aquele que balança, é aquele, ou aquele muito inteligente, enfim. Hoje, para mim, o autismo, ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha história. Ele não é um bicho de 7 cabeças. Hoje eu vejo que eu me tornei uma pessoa muito melhor pós o autismo do Arthur. Eu fui à luta, eu me transformei, como eu disse, eu me reinventei no autismo. Hoje eu consigo formar uma aldeia, né, de mães de autistas que de mãos dadas aí nós lutamos para que os nossos filhos tenham uma ótima condição, uma boa condição, vamos dizer assim, porque ótima ainda a gente não conseguiu, mas nós vamos conseguir se Deus quiser. Então o autismo para mim hoje foi o reinventar da minha vida, né? Eu vejo como algo a mais, né? Um ser humano que tem algo a mais. Eu vejo como as suas dificuldades, eu vejo o autista com as suas diferenças, eu vejo com as suas especificidades, mas para mim, Karina, o autismo foi transformador. Isso sem romantizar o autismo, tá, gente? Porque eu sei que para algumas famílias e para algumas crianças e autistas que vivem uma dependência maior, que tem um nível de autismo muito mais grave, para essas famílias ainda é bastante pesado, né, por várias questões, né, que não vem ao caso aqui, mas, né, pela assistência, por saúde, por questões educacionais, por várias questões. Então, eu não estou aqui para romantizar, eu estou aqui para falar do que o autismo é para mim, né, eu consigo conviver com o autismo de uma forma muito tranquila hoje, né, mas eu sei que ainda para outras famílias existe uma dificuldade bastante grande, né, como a Aline mesmo falou, existe uma heterogeneidade muito grande do autismo, nenhum autista é igual ao outro, né, o Arthur, apesar de ter o autismo no grau que ele apresenta, eu ainda consigo ter um controle um pouco maior, eu tenho um conhecimento para poder cuidar do meu filho, né, nessa fase onde a gente está de pandemia, que ele não tem aula, que ele não tem terapia, ele está sendo cuidado em casa, eu tenho condições para isso, né, mas eu sei que para outras famílias o autismo não é uma maravilha, ele é de muita dificuldade, ele é de muita luta, né, e é de muita precariedade também, né? As famílias vivem aí condições bem difíceis. Para mim, foi um reinventar da minha vida. Isso, né, dentro da pergunta que é para mim, foi um reinventar. Foi um abrir os olhos para o mundo. Olá, Karina. Olá. Espero que esteja tudo bem com você. Tudo jóia. Trazendo para hoje, então, o que você pensa sobre o aumento, né, de crianças diagnosticadas com autismo? Na sua opinião, o que está levando a esse aumento de diagnósticos? Olha, todo mundo me pergunta muito sobre isso, né? Por que se fala tanto, né, em autismo, em diagnóstico de autismo?
eu diria que hoje o guarda-chuva ficou bem maior, né? Então, existe muito mais informação, as pessoas conseguiram, né, buscar um pouco mais de conhecimento em todas as áreas, né? Eu vejo que tem professores muito atentos hoje ao comportamento atípico, né, aos transtornos de desenvolvimento daquelas crianças bem pequenas, isso facilita muito, né, a busca do diagnóstico. Então, eu acho que o aumento das informações, né, então, quanto maior o guarda-chuva, como eu disse, mais pessoas cabem embaixo dele. Então, eu acho que o aumento do conhecimento faz com que exista a possibilidade maior de diagnóstico, graças a Deus, porque se confundia muito antigamente o diagnóstico do autismo com transtornos psiquiátricos graves, né? Hoje em dia a gente tem um parecer muito mais objetivo em relação às características, as pessoas reconhecerem um pouco mais. Eu digo que conhecimento nunca é demais, né? E eu sempre agradeço quando eu posso estar falando com o pessoal da educação, com os professores, com agentes educacionais, né, que trabalham até na rede do município, que tem contato direto com as crianças muito pequenas, porque esse olhar faz com que realmente essas crianças tenham um caminho mais curto para o diagnóstico, e quanto mais precoce, melhor, né, para o desenvolvimento delas, para poder ajudá-las aí a ter uma vida mais autônoma e melhorar muito a condição de vida das crianças e das famílias. Olá, Karina, aqui é Meire, prazer ter você aqui conosco, viu? Oi, Meire. Estamos aprendendo muito com você. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar sua história aqui conosco. E você vem falando aqui para nós, né, do desconhecido, logo, né, no início do diagnóstico do Arthur. Você também falou de encontrar caminhos para sair do buraco, né? Você já compartilhou esse momento de incertezas aqui conosco, né? Mas você também falou uma palavra muito importante, que é o reinventar, né? Então, você veio se reinventando como mãe para cuidar do Arthur, foi também uma das frases que você usou. E a última agora, um pouquinho, você falou de criar uma aldeia de mães de autistas, né? Para que essa luta se iniciasse. Nós estamos aqui, sim, falando da Karina Maia, presidente da Ampara, mas também estamos falando da Karina, a mãe do Arthur, né? Então eu queria aqui pedir para você contar um pouquinho para nós como foi essa luta, a luta como mãe do Arthur, né? Nesse diagnóstico, nesse processo todo. Como que você, então, como mãe, nos contaria aí um pouquinho dessa luta junto ao Arthur? Obrigada, desde já agradeço e passo a palavra, Karina, obrigada. Obrigada, Meire. Meire, é muito difícil, né, o início, porque a gente não sabe realmente que caminho tomar e para onde correr e o que fazer, né? Como a Aline disse, né, sobre as questões do autismo e ser uma das dificuldades muito grandes que eu tive com o Arthur foi a comunicação, já começou daí, né? A minha dificuldade de estabelecer aquele fiozinho de contato, de comunicação com ele, né? Então foi uma luta muito, muito grande realmente, porque eu não tinha conhecimento nenhum. E quando você não encontra fontes de referência para você poder se informar e poder ter uma informação realmente de qualidade e que vai te ajudar a cuidar do teu filho, é muito complicado. Eu não sabia realmente o que fazer, né? Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Eu fui buscar conhecimento, eu fui tentar ler mais sobre o assunto, eu entrava em contato com pessoas fora de Araraquara para saber o que era isso, como que eu ia agir, se todos os autistas eram iguais, porque até então o conhecimento que a gente tem é o que todos leigos têm, né? Do autista que balança, que é agressivo e tudo mais, aquilo que vocês já sabem, né? Muda totalmente o estilo de vida, né, nosso. A qualidade de vida da família de uma criança autista, principalmente do nível do Arthur, é bem complicado, né? Muda a vida social, a gente
refém dos comportamentos, né, da criança. Muitas vezes a gente não consegue sair de casa porque a gente ainda não sabe lidar com aquilo. Eu estou colocando isso para vocês porque, para vocês entenderem porque realmente acaba virando uma luta depois, porque você vê as dificuldades da criança também, né? A gente começa a ter um pouco de receio de sair de casa, porque a gente não sabe como ele vai se comportar, até a gente aprender tudo isso é muito complicado. Então eu fui à luta, né? Eu fui buscar conhecimento, eu fui conversar com os professores na época. Quando esse menino foi para a escola, para mim foi uma dificuldade enorme. Ele foi para a escolinha aos 3 anos, eu já comecei a sentir as dificuldades sociais, né, o preconceito e várias coisas daí. Eu tenho muitas famílias que acabam largando o emprego, né, começa a passar dificuldade porque acaba diminuindo a renda dessa família. Então, assim, eu queria que vocês tivessem a noção dessas famílias e entender que eu também passei por isso. Né? Foi uma luta muito grande, muito grande. Eu acredito que depois vocês até falem um pouco dessa questão do preconceito, mas é lutar todos os dias, né? A gente luta todos os dias por várias questões aí. Obrigada, Karina. Imagina. Olá, Karina. Você Olá. contou aí pra gente, né, sobre a sua luta, a sua experiência como mãe de uma criança autista. Como você vê a inclusão social e educacional das pessoas que possuem transtorno do espectro autista? Ainda é muito difícil, mas já melhorou muito. Isso a gente precisa falar sim, né? Ações como essa que nós estamos fazendo aqui é de suma importância para que isso melhore ainda mais. Né? Eu sinto que há hoje uma discussão maior, existem as redes sociais que facilitam muito para que isso melhore, tanto na parte da inclusão social, como também das questões educacionais. Nós temos vários profissionais que também têm um trabalho informativo importantíssimo nas redes sociais, que também falam constantemente sobre o assunto. Então, já foi muito pior. Mas eu acho que hoje ainda melhorou muito, muito mesmo, né? Nós continuamos na luta no combate ao preconceito, ao entendimento do que são essas crianças, esses autistas na vida social, né, na sociedade de uma forma geral, e acaba isso tudo acaba refletindo na questão educacional também, né? Se você tem uma sociedade mais inclusiva, com mais informação, onde a educação, né, dentro das próprias famílias é baseada em educar as crianças que não têm autismo a entenderem as diferenças, eu acho que acaba melhorando muito também a questão educacional dessas crianças, né? A gente sabe que tem alguns fatores ainda, né, que necessitam de ajustes, e isso é um processo, mas eu tenho fé e eu tenho muita esperança de que isso ainda vai ficar, vamos dizer assim, 99% bom. Oi, Karina. Olá. Quais são as suas expectativas futuras em relação ao autismo? Que realmente a sociedade consiga compreender, né, que nós estamos convivendo com milhões de pessoas autistas, né? Apesar do autismo não ter uma característica física, nós temos uma população autista muito grande. Nosso vizinho pode ser autista e a gente não saber, nós não reconhecermos isso, né? Eu espero muito que futuramente as pessoas tenham mais empatia, né? Que sejam menos preconceituosas, que realmente aceite, né, os nossos autistas, porque eles são pessoas, são seres humanos, como todos, né? Então, eu espero muito que isso um dia acabe, que meu filho possa conviver com outras pessoas sem sofrer nenhum preconceito. Essa é a minha maior expectativa, né? A aceitação,
né? A aceitação da sociedade em relação a eles. A minha maior preocupação hoje é eu não estar aqui e meu filho estar sozinho, né, nesse mundo. Porque ele é uma criança que ele ainda tem um grau de dependência grande. Ele é uma criança que, se ele sair na rua e as pessoas não tiverem nenhum conhecimento de que aquela criança de comportamento diferente pode ser autista, ele não sobrevive, né? Então, eu acho que ainda a gente precisa melhorar muito essa questão de informação para poder fazer com que as pessoas tenham um olhar, né, em relação a eles e entendam esses comportamentos, essas diferenças, e aprendam, né, que é uma questão comportamental, que eles realmente não têm característica, e esse é o maior problema hoje, né. Para você ter uma ideia, hoje a gente precisa ter uma carteirinha de identificação para poder ter acesso a atendimentos preferenciais, por exemplo, porque nossas crianças não têm características nenhuma, né, de síndrome, não apresenta nenhuma deficiência física. E hoje a gente ainda precisa mostrar um documento para comprovar que aquela criança tem autismo. Deixa de ser cultural, né? Então, quem sabe mais para frente as pessoas tenham essa visão sem a gente precisar de comprovação para isso. Oi, Karina. Olá. Oi. Bem, a gente está muito feliz, né, de você estar podendo compartilhar a sua experiência conosco, né, e nos ajudando a compreender melhor, né, como que é caminhar, né, ter amigos dentro do espectro, alunos, não é, e reconhecer, como você falou, né, com naturalidade, aprender a conviver. Né? E a nossa pergunta agora é justamente isso, né, que conselho dá para essa família que acabou de receber esse diagnóstico, não é? E que está ainda tentando descobrir quais são os próximos passos, caminhos, né? Quais os caminhos? É uma pergunta excelente, porque isso eu convivo todos os dias. Eu recebo todos os dias uma família nova, 2 famílias novas, e crianças com um diagnóstico precoce, né? Com diversas características, assim, de pais que nos procuram. Temos aqueles pais que realmente estão motivados a correr atrás, a saber o que fazer, porque quer ajudar a criança. E eu tenho aqueles pais também que ainda vivem aquele luto, e para ele está muito pesado o diagnóstico, né? A gente acolhe muitos pais, eu já passei por isso, eu não tive esse acolhimento, então a gente procura dar aqui o nosso melhor para que ele seja abraçado e amparado naquele momento. E o que a gente diz é, você não está sozinho, né? Vocês não estão sozinhos, quando eu converso com o pai e com a mãe. O diagnóstico não é um bicho de 7 cabeças, não vai ser fácil, vocês terão vários enfrentamentos, terão dias bons, terão dias ruins, mas lá na frente a luta vai ser compensatória, porque desde que também exista um envolvimento, né, um envolvimento de todos da família. Então, o momento do diagnóstico é muito difícil. Né? Nós temos que respeitar, inclusive, aquele pai e aquela mãe que ainda não aceitam um diagnóstico. Isso faz parte de cada um. Essa aceitação, ela vem de dentro para fora, não há o que fazer nesse momento. Mas o que a gente diz é, você não está sozinho. Quando você estiver disposto a falar sobre isso, eu estou aqui. Né? Então, cada um enfrenta de uma forma. Né? Então, quando nós recebemos alguém nesse momento, que passou pelo diagnóstico recente, é esse apoio que a gente dá. É isso que eu posso dizer para todos eles, né? O caminho é difícil, mas é um dia após o outro. A gente vive um dia de cada vez, né? E também não é um bicho de 7 cabeças, a gente convive com o autismo da melhor forma possível.
Oi, Karina, eu sou a Graziela, tudo bem? É um prazer tê-la conosco. Prazer é meu. Eu queria que você deixasse uma mensagem, apesar de já ter falado tanto, para os nossos professores como mãe e também como a profissional Karina Maia. Eu sempre procurei enxergar os dois lados, né, da moeda. Então, eu tenho aqui, do lado de cá, as dificuldades familiares em relação às crianças e a problemática familiar de modo geral. E o lado dos professores, quando recebem uma criança que eles nunca tiveram contato e dentro de uma condição tão diversa, né? Antes de deixar essa mensagem em si, eu tenho só que agradecer a todos vocês, professores, que sempre me procuram. Eu tenho professores de todas as áreas, né? Tanto, não só de educação especial, mas eu tenho professores de ensino fundamental, eu tenho professores de adolescentes, eu tenho da educação infantil, que estão sempre pedindo materiais para nós. Isso me enche de felicidade, porque eu vejo a preocupação de vocês todos em incluir essas crianças, né, dentro da educação e dentro do convívio com as outras crianças e até da vontade de ajudá-los que todos vocês têm. Eu tenho uma professora muito querida, que foi a primeira que me abraçou, e eu quero contar essa história para vocês rapidamente, porque o primeiro dia de aula, aos 3 anos de idade do Arthur, eu fui desesperada para a creche levar o meu filho. Eu já tive dificuldade quando eu liguei na escola para perguntar se tinha vaga, e eu disse que o Arthur era autista. E eu demorei para conseguir essa vaga quase 6 meses. Quando eu consegui a vaga, eu levei o Arthur para a escola e a diretora me recebeu na porta da escola e falou assim para mim: olha, nós vamos tentar ver se a gente se adapta ao Arthur. Aquilo já me causou, né, mais desespero do que eu estava. Mas, deixa ele aqui hoje, vamos ver como ele se comporta. Se der tudo certo, a gente continua, tá bom? E eu entrei para levar o Arthur até a professora, que já me recebeu com um abraço. Essa professora me abraçou e falou assim no meu ouvido: não liga para ela não, eu vou fazer o meu melhor por ele. E a gente junto vai dar tudo certo. Né? Eu até me emociono de falar dessa professora, porque eu fui embora com meu coração leve, sabendo que eu estava deixando meu filho nas mãos de alguém que tinha empatia pelo que eu estava sentindo, e abraçou o meu filho como se fosse uma criança como as outras, né? E o Arthur ficou com essa professora durante 3 anos. Ela foi uma bênção na minha vida. E todos os anos eu levava essa criança para a escola feliz, porque eu sabia que ele estava sendo incluído e ela estava fazendo o melhor por ele. Então, o Arthur foi desfraldado com ela, junto comigo, porque nós éramos parceiras. É uma escola pública, tá, gente? Não é uma escola particular, não. Ele aprendeu a comer sozinho e ela filmava e mandava para mim: mãe, ele consegue, tá vendo? Que bacana. E aquilo fez toda a diferença na minha vida, toda a diferença. Ela não teve nenhum preconceito, ela sabia que ia dar muito trabalho, porque era uma escola bastante precária, não tinha agente educacional para ele, e ele foi recebido por uma pessoa da escola, que acreditou no Arthur, e acreditou que poderia fazer o seu melhor por ele. Não foi fácil para ela, não, gente, foi bem difícil, porque o Arthur ainda não estava adaptado às terapias, estava no início do diagnóstico, né, porque ele foi diagnosticado, enfim, aos 2 anos e 4 meses, então o diagnóstico dele era bem recente, eu ainda não sabia muito o que trabalhar com ele, e ela abraçou. Então isso fez toda a diferença na minha vida, é o olhar, eu digo sempre que é o olhar de dentro para fora, e ter empatia por aquela mãe que está insegura chegando na escola, né, entregando seu filho aos seus cuidados.
né? Porque ela também está sofrendo naquele momento. Eu sei que para vocês também é difícil, né? Porque vocês não conhecem a criança. Você está recebendo uma criança nova que ainda precisa de uma adaptação, que vocês ainda precisam conhecer seus comportamentos. Desculpa estar me alongando a pergunta, mas eu achei muito importante poder contar essa história para vocês, para que vocês sintam o quanto isso fez diferença na minha vida. Então, o que eu peço para vocês é isso, o olhar. Bom, muito obrigada, Karina. Eu acho que tudo que foi tratado aqui trouxe para nós grandes reflexões. Eu também me emociono bastante, porque a gente vê a importância do processo, né? A inclusão, ela começa primeiro na sociedade, depois ela adentra os muros da escola. E é muito importante todas essas informações, como eu falo, nós vamos tratar disso novamente, mais para frente, vamos guardar aí na nossa caixinha do futuro. Nós somos imensamente grata pela sua participação, pode ter certeza que você fez uma grande diferença nas nossas vidas e no coração de muitas pessoas. Para fechar, enquanto você ia falando, eu fui me identificando com a minha história também, acho que todo mundo aqui sabe, como eu iniciei o ATPC falando que a cada 54 crianças que nascem uma é autista, né, e eu sempre costumo refletir que se continuarmos assim, num futuro muito próximo, né, Karina, cada um de nós teremos em nossa família uma pessoa que possui transtorno do espectro autista. E aí, como é que ela será recebida por você? E aí eu sempre finalizo deixando essa reflexão e dizendo para vocês que eu já ganhei o meu. Eu vou mostrar ele aí, Cagu. Esse é o Gustavo, meu filho, ele já participou dos ATPCs, né, Gu? O Gu está sempre participando, sempre conversando, estamos de azul, porque o azul simboliza a cor do autismo, porque a incidência, quando surgiu em 2007, né, o autismo, ele é muito mais presente em meninos do que em meninas, por isso a cor azul. Então, é claro que hoje, na atualidade, existem muitas discussões aí em relação a cores, muitas vezes quando eu trouxe essa questão, né, da cor azul, eu já fui bastante questionada, porque foi uma visão aí lá atrás, posta, mas eu gosto de dizer para vocês, trazer uma nova informação nesse contexto aí também, falando do azul. O azul representa a cor das pessoas com deficiência, porque lá atrás, na época do nazismo, o Hitler amarrava no braço das pessoas com deficiência uma fita azul para que elas pudessem ser identificadas e mortas. Então, hoje, com muito orgulho, as pessoas com deficiência, quando têm suas comemorações, é assim no dia do surdo, é assim no dia do autismo também, se vestem de azul para simbolizar essa luta e essa presença, essa condição e essa força dentro da sociedade. Eu também passei por tudo isso que a Karina trouxe de diagnóstico e repensei não só minha vida como mãe, mas também como profissional. Porque quando eu descobri, liguei para a Karina, o autismo do Gu, né, Gu, é nível 1. Então, as características, elas se acentuaram da passagem da infância para a adolescência. Foi aí que eu peguei. Porque até então, eu desconfiava, como a Karina também, e as pessoas diziam que era coisa da minha cabeça. E quem está aqui me ouvindo, muitos de vocês, né, sabem que eu compartilhei isso, falando, não, tem alguma coisa que não está legal. Como eu vivo essa história, né, como eu vivo e luto desde quando eu me conheço por pessoa em educação especial, então foi muito difícil para mim. Mas hoje estou aqui trazendo, né, junto com todos os meus companheiros de trabalho esse tema, mostrando aqui, ó, meu filhão lindo, que estuda numa escola pública, né, Gu? E é muito feliz nessa escola pública, que frequenta a sala de recursos, e como eu disse, ele faz uso de todos os direitos pelos quais nós lutamos, mas vivenciei toda essa dificuldade de diagnóstico, porque autismo, né, eu brinco muito de uma maneira carinhosa, autismo não tem cara, mas tem um coração enorme. E também, essa busca pelo diagnóstico não é difícil, eu chorei quando eu fiquei sabendo, e aí as pessoas falam, por que você chorou? Justo você? Porque não é difícil ter um filho com autismo, não sei se a Karina concorda comigo, mas é difícil, muitas vezes, nós olharmos e presenciarmos o que é feito com tudo isso aí fora, dessa sociedade que ainda está clamando por um processo de inclusão.
Então, pessoal, muito obrigada. Muito obrigado, Karina. Não vou me estender mais, meu filho vocês já conhecem, ele está sempre nos ATPCs, né, Gu? Falando, participando, lutando junto comigo por esse preconceito, mostrando para o outro que cada um tem seu ritmo, seu tempo, muitas vezes ele fala, e ele fala, minha mãe disse que cada um tem seu ritmo, tem seu tempo, e vocês precisam respeitar. Errou. Então, pessoal, agora eu passo a palavra para a Cida, a nossa diretora do Núcleo Pedagógico, agradecendo mais uma vez sua presença, Karina, muito obrigada, você é uma pessoa essencial, você é uma pessoa fundamental. Ontem eu ouvi uma mensagem dizendo que o mundo está nos condenando a viver em pequenos grupos, nós não podemos mais nos encontrar, né, e encontrar as pessoas, ou estar ao lado de muitas pessoas. Então, nós estamos sendo condenados a viver em pequenos grupos, porém existe uma maneira de nós revertermos essa situação, sermos essenciais para esses pequenos grupos, e você, Karina, hoje foi essencial para o nosso pequeno grupo aqui, que vai chegar nos pequenos grupos da escola, e toda essa palavra será essencial. Muito obrigada por você existir e fazer parte das nossas vidas, viu? Muito obrigada mesmo. Imagina, querida, a gratidão é toda minha. Pode ter certeza. Muito obrigada. E isso foi o início de muitas formações, né? E de ATPCs coletivos também. Eu passo a palavra agora para a nossa diretora Cida, que vai fazer o encerramento do nosso ATPC. Cida, a palavra é com você, viu? Sim, antes de encerrar, eu também agradeço a Karina, em nome do nosso dirigente regional de ensino, em nome das nossas escolas, assim como foi muito importante para nós essa conversa, né, todas as experiências, os conhecimentos que ela trouxe, também será muito importante para os nossos professores coordenadores e professores na escola. Agora, vou finalizar, né, a reunião de ATPC, lembrando vocês que tem que fazer a avaliação, né, que a avaliação também é o registro de presença, e vocês receberão as pautas, né, de ATPC em todas as áreas, e nas pautas vocês terão o link disponível para responder a avaliação. E agora chegou um momento também muito especial, nós vamos finalizar o ATPC hoje, né, no dia de hoje, nessa data, de uma forma diferente e muito especial, porque é uma homenagem que a gente vai fazer para uma pessoa que também é muito especial para nós. Nós tivemos bastante tempo de convivência, né, com a Sandra Oliveira, nossa colega querida do Núcleo Pedagógico, que se foi na semana passada. A Sandra Oliveira era uma pessoa, além de uma colega de trabalho, né, de muitos anos aí de núcleo pedagógico e de diretoria de ensino, também era uma pessoa muito amiga, né? Ela se foi muito jovem, bonita, inteligente, porém acreditamos que ela tenha cumprido a missão dela e cumpriu muito bem. Nós sabemos que a Sandra Oliveira vai deixar muitas lembranças boas nos nossos corações. Eu vou ler um texto para vocês que representa o que a gente sente, né? Nós, o grupo do Núcleo Pedagógico, né? A equipe do Núcleo que ficou e que quis mostrar, né? Como a gente se sente com essa partida. Imagina que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe, até que finalmente parece apenas um ponto no horizonte. Lá, o mar e o céu se encontram. E você diz, pronto, ele se foi. Foi onde? Foi a um lugar que a sua visão não alcança, só isso. Ele continua tão grande, tão bonito e tão importante como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você, não nele. E naquele momento em que você está dizendo, ele se foi, há outros olhos vendo-o aproximar-se
e outras vozes exclamando com muita alegria: ele está chegando! Esse texto é do Henri Sobel. A Sandra, como eu já disse, era mais que uma colega de trabalho, né? Era uma pessoa amiga. Ela não está mais aqui com a gente de forma física, mas ela estará sempre em nossos corações e em nossas memórias. O que a memória ama fica eterno, Adélia Prado. E para nós, ela deixou muitos sentimentos bons que despertam em nós quando lembramos dela. Eles serão representados agora por palavras. São palavras que cada um de nós, colegas, amigos do núcleo pedagógico, trouxe aqui para vocês, para mostrar o que cada um sente quando se lembra dela. Minha palavra é unidade. Minha palavra é descrição. Eu vou falar primeiro a palavra da minha companheira de trabalho, a Letícia, que por problemas técnicos ela não pôde falar ela mesma. E a palavra da Letícia para Sandrinha é generosidade. E a minha palavra para Sandrinha, que foi mais do que uma companheira de trabalho, uma amiga muito querida, uma irmã do coração, a minha palavra para ela é amizade. A minha palavra é delicadeza. A minha palavra para essa grande amiga e irmã é amor. A minha palavra para essa grande companheira, que foi a Sandrinha, que é onde ela estiver, é a gentileza. A minha palavra para Sandra é companheirismo. A minha palavra para Sandra é parceria. A minha palavra para Sandrinha é cumplicidade. A minha palavra para Sandra é simplicidade. E representando a Rita, que não pôde estar aqui, a palavra dela para Sandra é doçura. A minha palavra para minha querida Sandra é sinceridade. A minha palavra para minha amiga, que vai continuar sendo a minha amiga, é humildade. Gentileza, parceria, simplicidade, sinceridade, companheirismo, delicadeza, doçura, amor, amizade, unidade, humildade, discrição, generosidade, cumplicidade. Nós vamos fazer um minuto de silêncio.
Nós agradecemos a Deus pela Sandra ter feito parte das nossas vidas e vamos sempre lembrar dela com muita gratidão, muito amor, muito respeito, com saudade. Mas nós teremos sempre assim, o que nos traz, né, ainda de bom é que foi muito rápido para nós, mas nós acreditamos que para ela foi melhor assim. Deus sabe sempre o que faz. Eu vou encerrar a TPC de hoje e agradecemos a participação de todos vocês, de participar desse momento importante, foi muito importante para nós, e até a próxima TPC. Bom trabalho a todos.